Olá! Olá, tudo bem? Tudo bom? E você, como é que tá? Tudo bem também, Bruno. Tudo bem, tudo ótimo. Feliz de estar aqui com Beleza. vocês. Que massa! Vamos bater esse papo hoje, muito legal. Antes de mais nada, fala aí como é que tá a sua quarentena, como é que você está se adaptando aí para essa... Você trabalha em escritório, né? É, Estar home é uma novidade, ou não? sim, total novidade, né? E a gente continua, né, Bruno? Assim, a gente que trabalha na área de recursos humanos, não tem como se afastar totalmente da empresa, ainda mais num momento como esse. Eu trabalho, Sim, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais, mas eu trabalho na Rádio e Televisão Bandeirantes, que é uma empresa que continua suas atividades, até porque precisa estar transmitindo a informação claro. e então a gente não a gente uma parte da empresa está em home office, a outra parte continua lá fazendo o que tem que fazer. Então, eu tenho tentado equilibrar isso até para preservar um pouco da saúde, se cuidar um pouquinho. Então, tenho tentado equilibrar um pouco lá, um pouco aqui, um pouco em casa. Agora eu estou em casa, mas É. de manhã eu estava na Band, e assim a gente está tentando achar esse ponto de equilíbrio, um momento novo para todo mundo, né? Não dá para dizer que alguém aí imaginou que podia estar vivendo isso em algum momento da vida e que ia ter que enfrentar esses desafios todos aí nesse momento. Então, todo Com mundo está certeza, uma todo mundo parada tá nova e aprendendo. diferente para todo mundo. Todo mundo está É. aprendendo alguma coisa, né? Então, acho que a gente também que trabalha com recursos humanos está vivendo essa novidade de ter que administrar a empresa, as equipes, as pessoas, o lado emocional, né? Sim. Não dá para dizer que tá alguém muito seguro, muito tranquilo com tudo isso. Então a gente tá tentando, fazendo o que. Eu acho que o ambiente que você trabalha hoje é um ambiente que pouca gente tem um conhecimento de como funciona nos bastidores, né? Até os Sim, bastidores de TV, talvez a galera tenha, atrás das câmeras, assim, estúdio e tal, mas a empresa televisão, TV Bandeirantes, é muito mais do que muito. o que está no ar, né? Assim, então deve ter Sim. um monte de área de suporte, de coisa assim. É, eu Quantos por sempre. cento do time de vocês mandaram para home, assim, como é que tá essa Sim, relação? a gente está com meio a meio. 50% do time está em casa, porque daí, como você falou, né? É uma TV, a gente não é só TV, a gente é rádio, a gente é digital. Então, a gente tem aí um grupo de negócios que todos estão, de alguma forma, interligados. E tem os serviços que complementam tudo isso. Então, a gente tem equipe de contabilidade, de Sim, jurídico, de recursos. Então, a gente o que a galera chama de área meio, né? As áreas que tem. é. Bruno? Oi, voltou. Voltou, Deu uma voltou. travadinha, mas voltou. Tá bom. Então a gente está meio a meio. A gente tem a equipe do jornalismo, da rádio, toda focada no trabalho. É um momento muito importante. É um momento que a gente precisa transmitir a informação da melhor forma possível. A gente está numa era aí das fake news, então ter essa informação relevante, ter o que realmente está certo e de credibilidade para as pessoas nesse momento é fundamental. Então a Sim. gente tá focado nesse momento nisso, de entregar aí a melhor notícia, o melhor resultado para as pessoas. Mas a gente está meio a meio. Metade, a minha equipe de RH, a gente está fazendo um plantão, cada área tá num lugar, tá ficando um pouco na empresa, um pouco em casa, para não deixar de atender. E todo mundo. Estamos tendo sucesso nesse, Sim. nesse novo desafio aí. No meio do Vamos torcer. furacão as coisas vão se ajeitando, né? Eu acho que teve uma Vamos. semana que, sei lá, a primeira ou até a segunda semana ali do isolamento que a gente está vivendo agora ficou meio que um blackout geral, né? Assim, todo mundo meio que sem saber o que fazer. E agora, mesmo quem foi para casa ou quem continua tendo que trabalhar, como é o teu caso aí, acaba que vai se adaptando, vai mudando um pouco o jeito de trabalhar, mas as coisas vão seguindo, né? Eu percebi bem isso, um movimento muito confuso no começo, onde as pessoas não tinham uma rotina estabelecida para isso. Eu até estava vendo um pouquinho quando você falou que para você não mudou muita coisa, né? Porque você já estava acostumado um pouco a ficar em casa e as pessoas Eu sou um eterno home office. né? Isso é ótimo, né? Para Olha, quem. isso quando eu sou home office, que tem dia que eu sou room office, eu não saio nem no meu quarto, assim, Entendi, acordou e tá lá. entendi. Mas você tem quem cozinha para você, então, né? Não, de jeito nenhum, eu mesmo.
Então, daí não come quando você faz um office, é isso? É isso. Eu peço um Entendi. rap da cozinha até o quarto. E aí, Entendi. Entendi, tá bom. Que bom, né? Para você é menos traumático, então. Mas realmente, assim, a gente percebeu que foi um momento confuso no aham, começo e que agora as pessoas, não com a situação, mas com a condição, estão um pouquinho mais adaptadas, sim, um pouco sim. melhor resolvidas com isso. Então, a gente vai vivendo um dia de cada vez. Hoje o tema que a gente vai falar aí e que primeiro, antes de mais nada, eu quero super agradecer, porque gosto muito da experiência, conheço o pessoal aí, conheço o Fabrício, acho que é um time muito legal, então quero agradecer pela oportunidade de falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é falar sobre mercado de trabalho. E a gente Uhum, está vivendo aí, Bruno, um momento onde as pessoas estão com muitas incertezas com relação a isso. Já vinha, né? Não é novidade as pessoas sim, quererem falar sobre profissão do futuro, mercado de trabalho no futuro, o que eu vou precisar fazer, como eu vou trabalhar, como sim, serão as minhas competências com relação a isso. Isso é uma coisa que as pessoas já tinham uma até no inconsciente mesmo, porque mesmo que você não pare para pensar sobre o assunto, você inevitavelmente percebe que as coisas estão mudando muito rápido, que o mercado vem se posicionando de uma forma diferente. Então, as pessoas, de forma até inconsciente, começaram a se, entre aspas, preocupar ou até se importar com um tema aí, né, relevante. Mas agora, com tudo isso que vem acontecendo, a gente entende que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com esse tema, entendendo que o que elas vão fazer e como o mercado de trabalho vai se posicionar daqui para frente, como que sim, as empresas vão se posicionar nesse novo momento. total, Até porque, Bruno, veja bem, muita empresa vai agir de forma diferente, né? muito. As empresas estão tendo que se adaptar a isso e o que está passando até pela cabeça aí desses gestores para a continuidade desse trabalho, né? Uhum. Então, eu me lembro de quando eu comecei a procurar emprego, assim, e tal, e quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, ali quando você entra na faculdade, vai tentar arrumar um estágio, qualquer coisa assim, que a gente já tinha, sempre teve aquela área do currículo que era, tipo, atividades complementares, habilidades, aquilo ali, tal, coisa que você queria colocar de fora o que era a tua formação, porque naquele momento a gente já percebia um pouco que tudo bem que você fez publicidade, ou que você fez ADM, ou psicologia, ou contabilidade, mas dentro de uma turma de publicidade tem gente com um monte de perfil diferente, costume diferente, e que se encontrou na faculdade por acaso, mas o que a pessoa fez até chegar na faculdade muda também o jeito que ela lida com aquelas coisas, tem várias, o jeito que ela foi criada, ou que já estudou, que já leu, tudo impacta o jeito que você reage no mercado de trabalho. Então, a gente já tentava colocar mais coisa do que os campos do currículo deixavam, né? Sim, sim. Mas cada vez mais essa coisa vem ficando importante na hora de você procurar um trabalho ou se colocar aí no mundo de trabalho. Como é que você analisa o crescimento da procura por essas outras habilidades que não o que você se formou ou qualquer coisa assim? Bruno, bem legal você falar sobre isso, porque você citou um exemplo que quando eu estava lá procurando emprego, eu fazia questão de colocar atividades complementares, né? E se você parar para pensar, essas atividades complementares, na imensa maioria das vezes, eram técnicas, né? Então, era um Sim. curso que você fez, era uma língua que você aprendeu, alguma coisa. Depende do quanto de migué você dava no currículo também, né? Isso, exatamente. Mas isso é bem comum, tá, Bruno? É, Bem comum. às vezes eu fui numa, entendeu? Fui numa feira acompanhar minha mãe e botava feira de negócios, Feira, entendeu? isso É um mesmo. negócio. Se eu vou agora fazer uma super denúncia da minha idade. Eu fiz curso de datilografia. Nossa, aí Então, denunciou. denunciou total, né? Tá Denunciou. bom, vamos. Eu tenho certeza que tem gente na live que não sabe nem o que é isso. Não, mas eu tenho certeza absoluta que. Não, tem muita gente que não sabe o que é datilografia, mas Aliás, só desculpa interromper, mas só um parênteses para agradecer todo mundo que está por aqui. Vai deixando seus comentários. Muito obrigado por estar ouvindo a gente. A gente vai bater esse papo hoje sobre o que o mercado de trabalho quer de você, suas habilidades e tal. Muito legal. A sua participação é importante, então vai deixando seu comentário aí se tiver qualquer pergunta. Eu e Juliane estaremos aqui para bater esse papo com você. Pode seguir.
Legal, legal. Então, você veja, era importante naquela época, há sei lá quantos anos atrás, fazer um curso técnico para que isso pudesse ser colocado no currículo e para que as pessoas... Olha lá, tem gente que falou, eu fiz, ó. Eu Tem fiz mais, a tem mais. Vivi, ó. Então, é uma situação que a gente era muito preocupado com as questões técnicas. E isso, Bruno, vem mudando, já faz algum tempo que a gente percebe que essas questões técnicas, e eu tenho muito cuidado de falar sobre isso, quando eu falo, eu digo assim, olha, eu não estou fazendo nenhuma apologia a você não estudar nada técnico, a você não estudar uma língua, não é isso, de jeito nenhum. Eu acho que são coisas também, são habilidades também muito importantes, mas a gente vem percebendo uma mudança importante no mercado, onde as empresas e os profissionais mais qualificados são aqueles com competências que não são as competências técnicas, são competências comportamentais. E daí isso não é da minha cabeça, eu estou falando aí do Fórum Econômico Mundial, que mostra todo ano quais são as principais competências para que você seja um profissional que se destaque no mercado. E quando você pensa nisso, você fala, caramba, acho que aí é a grande dificuldade, porque quando você fala que você precisa ser criativo, estou dando um exemplo de uma Sim, das de uma das competências, habilidades. você fala, tá, se eu não sou criativa, eu faço o quê? Né? Eu Uhum. me perdi, então, não trabalho Ou até mais. mesmo assim, o que que é isso, né? O que que é ser criativo? É ficar tendo ideia toda hora? Como é que é, Não. sabe? Tipo, às vezes não tem nem a definição certa de como aquilo pode ajudar no trabalho. E como eu vou fazer isso, né? Como eu vou me posicionar dessa forma para que eu realmente seja um profissional criativo? E se eu não tenho essa habilidade, eu faço o quê, né? Se eu não tenho essa Uhum. competência, onde que eu me coloco? Tem lá um nome que eles falam, flexibilidade cognitiva. Falo, caramba, né? O que é isso? Se eu tenho que ser flexível do ponto de vista cognitivo, o que o mercado está esperando de mim? E é um Sim. pouquinho sobre isso que eu gosto de falar, porque realmente quando as pessoas me perguntam, Juliane, quais são as profissões do futuro? Aonde eu devo concentrar as minhas forças agora para que daqui 10 anos eu possa estar bem empregada e bem posicionado no mercado? Eu sou honesta em dizer que existem sim caminhos um pouco óbvios diante do nosso histórico recente, mas a gente não tem certeza absoluta de nada, né? Daqui Uhum. 10 anos muita coisa pode estar diferente. Eu até li recentemente que 65% das crianças que estão no ensino primário hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Isso é muito louco Então, de pensar, né? é muito louco. E é Você só a pensa, gente olhar para 5, 10 anos atrás, quantas profissões hoje a gente já conhece, tem pelo menos alguém da nossa família que faz e tal, e há 5, 10 anos atrás não existia. Imagina daqui a 20. exato, e daí você fala assim, tá bom, aonde que eu vou me preparar? O que eu vou fazer, né? Qual é o passo que eu dou hoje Sim. para pensar daqui 10 anos e que isso realmente me coloque bem posicionado no mercado? Eu vou estudar programação? Todo mundo fala, estudar programação, estudar inteligência artificial. Ok, eu acho que sim, vai ser válido. Sim. Mas até que ponto você tem alguma garantia relacionada a isso e qual é o caminho que você deve seguir? E por Aham. isso que essas competências comportamentais hoje são tão importantes, tão decisivas nesse momento, né? É o que as empresas estão buscando, e daí eu posso te garantir, porque eu trabalho sou gerente de uma área que trabalha com seleção e desenvolvimento de pessoas. Então hoje já é uma mudança importante na hora de você buscar um profissional, né? Para quem está nos acompanhando e não chegou no comecinho da live, a Juliene, ela é gerente de RH da Band Televisão, Bandeirantes. Ela é a única pessoa que pode fazer uma reunião com justos e falar, você está demitido. Isso, Ela é olha, a pessoa do RH. estou esperando este momento, Bruno. Imagino que bom que ele não está na live, né? Senão a Não, cadeira não, dele não. já ia estar quente. Não, Não, brincadeira, mas ela é uma pessoa que hoje trabalha uma coisa específica, diferente, porque a televisão, RH de televisão tem, claro, o lado artístico, mas que também tem suas direções artísticas e tal, mas já explicou aqui pra gente que tem toda uma área meio ali, a galera, né, que trabalha em produção, em contabilidade financeiro, RH, marketing, todas as áreas possíveis, como qualquer outra empresa. e uma coisa legal também, eu estou tendo a oportunidade de participar de uma coluna no Bora São Paulo, que é um jornal da casa.
E isso é uma coisa super legal, porque é uma oportunidade que a gente tem de dividir um pouquinho esse conteúdo e tirar a dúvida das pessoas com relação ao mercado de trabalho. Agora mesmo, a gente tem falado toda semana sobre medida provisória, sobre benefício auxílio emergencial. Por quê? Porque as pessoas precisam... A vida da gente é movida aí pela tua profissão, pelo teu Sim. trabalho. Ele é uma parte importante da tua história, da tua trajetória. Então, é realmente um assunto que as pessoas se preocupam bastante, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que essas habilidades, elas já são coisas para todas essas áreas que a gente falou aqui, que tem, por exemplo, na Band, ou ainda as áreas, sei lá, ou às vezes um pouco mais operacional, ou às vezes um pouco mais técnica, tem peculiaridades ali que importam menos na hora de contratar? O que você vê? Bruno, assim, eu posso te dizer que para a maior parte das profissões hoje é fundamental que você, como profissional, tenha essas competências. Deixa eu tentar falar as principais para vocês, depois a gente faz aí um top 4, mas assim, só para entender. Quando eu falo nessas competências, eu falo em capacidade de resolver problemas difíceis, eu falo em adaptabilidade, ou seja, ser uma pessoa que se adapta fácil às situações, eu falo em trabalho em equipe, eu falo em coragem, por exemplo. É muito doido você ver lá que é uma das competências do profissional para 2020 é ter coragem. Você fala, caramba, não esperava que o mercado de trabalho esperasse isso de mim. Então, que profissão não exige isso, né? E quando você fala em ser criativo, você fala, para trabalhar com criatividade, eu preciso trabalhar onde? Não, você pode ser criativo sendo um analista contábil. Porque ali Criativo na hora de fazer uma planilha nova que vai ajudar ali o negócio. Exatamente, né? Então, eu posso ser uma pessoa que trabalha bem em equipe, em qualquer profissão que eu esteja exercendo, né? Se eu for um profissional que se relaciona bem com as pessoas, que entende, que divide, que compartilha, eu vou ser um cara bem valorizado dentro da empresa, porque é entendido por todos que trabalhar comigo acrescenta. E daí eu vou entrar num tema que eu gosto de falar muito, que é a inteligência emocional. Porque é uma das competências que está entre as 10 competências, mas está em sexto lugar. E eu coloco ela em primeiro, sempre, quando eu falo. Porque eu entendo que hoje, você ser inteligente emocionalmente, Bruno, faz com que você realmente seja um profissional diferenciado. Total. Faz com que você consiga controlar as suas emoções, né? Ou seja, ninguém está livre de sentir raiva, de sentir medo, de sentir insegurança. São coisas que são intrínsecas, mas você saber controlar isso, saber dosar isso, saber não compartilhar isso de forma desordenada. E também você entender do outro que você está convivendo dentro do teu ambiente de trabalho. Olhar para a emoção dele e saber entender, saber contornar isso, sem dúvida, faz de você um profissional mais criativo, que trabalha bem em equipe, todo o resto. Tem uma coisa que eu acho que as pessoas não param para pensar muito, que é dentro daquele ambiente profissional, ali, daquele escritório e tal, tem, sei lá, às vezes tem 5, 6, 10, 40 pessoas ali no mesmo ambiente, e cada uma tá num rolê, né? Assim, cada uma chegou de um jeito, acordou de um jeito, teve a semana de um jeito e tal, não sei o quê. Então é muito louco a gente medir as nossas reações às coisas que acontecem no trabalho de acordo com o que a gente pensa ou faz e como a gente foi o nosso dia, e já pré-julgar que é o jeito que a pessoa tem que fazer também, né? Assim, tem milhões de coisas relacionadas ali, né? Eu falo sempre isso, Bruno. Conviver não é tarefa simples para ninguém, né? Acho que a gente precisa desenvolver essa condição de conviver bem, de conviver de forma saudável dentro de qualquer ambiente. Dentro do ambiente de trabalho, isso ainda é mais complexo, porque primeiro que a gente passa boa parte, quando você trabalha dentro de uma empresa, quando você não está trabalhando em casa, você passa boa parte do seu dia junto com aquelas pessoas. Depois disso, você ainda... São pessoas que foram impostas a você, né? Você não chamou lá o seu grupinho de amigos que você se dá melhor e consegue administrar isso do jeito que você quer. São pessoas que foram contratadas na empresa
para conviver ali com você e fazer um bom trabalho. E nem sempre são as pessoas que você se relaciona melhor. E outra coisa, são pessoas que também vão discordar de você, que vão discutir com você, que vão trocar com você. Então, é impossível que essa convivência seja feita de forma saudável e que você seja considerado um bom profissional para aquela empresa se você não souber administrar esse círculo, sim, se você não souber conviver desta forma. E o mercado de trabalho tem punido, de alguma forma, esses profissionais que não sabem conviver. Tem uma máxima que todo mundo fala, você é admitido pelas suas competências técnicas e é demitido pelas suas competências comportamentais. Então, muitas vezes a pessoa até é um mega técnico, faz aquilo muito bem, mas é uma pessoa que não se relaciona, que não trabalha bem em equipe, que não sabe gerir pessoas, que não está orientada ao serviço, porque quando Sim. você trabalha, você precisa prestar atenção no que o outro precisa e não naquilo que você precisa. Total. Então, são situações aí que hoje... Você já falou, então, inteligência emocional para você é a principal, aí tem criatividade, trabalho em equipe, coragem... Tá, eu vou te falar assim, para mim primeiro é inteligência emocional, que foi aquilo que eu te falei que... Deixa eu só dar um beijo no Júlio, que ele acabou de entrar aí, tá mandando beijo. Oi, Júlio, tudo bem? Bom ter você aqui. Júlio, muito obrigado pela presença. Luiz, valeu pela pergunta. Já já vamos responder a tua pergunta, só quero listar as habilidades aqui. E Helena tá parabenizando a Band por transmitir e incentivar o futebol feminino. Muito maneiro mesmo isso. Legal, legal. Legal, assiste lá, o futebol feminino é muito massa mesmo. Estamos com problemas aí no esporte, agora, né, sem plateia, mundo mas todo. Logo a gente consegue retomar isso, se Deus quiser. Legal. Boa, mas a gente vai listar agora as habilidades que o mercado de trabalho quer de você, espera que você se desenvolva, e já já eu venho na pergunta do Luiz Souza aqui sobre gerações e tal, acho um papo legal também para a gente ter. Legal, combinado. Então, como eu falei para vocês, vamos dar de top... a inteligência emocional, que eu entendo que é o que gera todos os outros pontos de equilíbrio. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho em equipe. Hoje, Bruno, o profissional que trabalha bem com o outro, e trabalhar bem com o outro, de novo, não requer hierarquia, não requer nenhuma situação que seja assim, a profissão A ou a profissão B deve trabalhar mais ou menos em equipe. E o que é trabalhar em equipe? É só se dar bem com todo mundo? Não, é saber delegar, é saber dividir, é não centralizar, é não querer para si. Hoje aquele profissional que fala, esse trabalho é meu, né? Isso aqui eu não divido com ninguém, só eu sei isso. Esse profissional, ele realmente não tem condição de continuidade e de sucesso dentro de uma empresa, porque ele realmente vai se tornar difícil dentro do ambiente. Então, trabalhar em equipe é, para mim, uma das competências aí também bem relevantes. E outro tema é a adaptabilidade. Eu acho que isso é uma palavrinha que todo mundo tem falado, seja adaptável, seja um profissional que se adapta facilmente aos processos. E daí, como você não vai se adaptar no momento que a gente está vivendo, no Sim. mundo que a gente está vivendo. Basicamente não ser aquela pessoa que fala, não, mas sempre foi assim, putz, para que a gente vai agora e fazer isso? Do nada muda, mas já tá bom do jeito que tá e tal. Exato. Esse cara fala, olha, mas assim, a gente fazia assim e dava certo, né? Claro que dava certo porque não tinha nenhuma comparação ou não tinha tentado fazer de outra forma, né? Então, esse profissional... E daí pensa assim, Bruno, quantas pessoas no último mês precisaram se adaptar? Né? Mudaram totalmente a sua rotina, mãe que tem filho, que tem marido, que tem trabalho, que agora está tendo que cuidar de tudo isso, tudo junto, tudo misturado, e tá lá, tá se adaptando, tá fazendo o seu melhor. O ser humano é uma espécie muito adaptável. E a gente só precisa desenvolver cada vez mais isso, precisa colocar mais isso em prática, ser menos resistente. Hoje, aquela pessoa que tiver resistência vai realmente também estar numa situação delicada dentro do mercado. Eu não vejo muita alternativa que não você buscar aí usar o jogo de cintura que o brasileiro tem de sobra para poder contornar determinadas situações. É importante dizer sempre que
tem linhas tênues, né? Assim, não é nem tão para lá, nem tão para cá, né? Não é toda hora que tem que mudar tudo, você tem que se adaptar toda hora, porque isso causa um Não, puta de um caos no trabalho, lá na equipe e tal, não sei o quê, mas é também exato. não achar ruim quando tem. Eu fiz um episódio do meu podcast, inclusive, esses dias, sobre linhas tênues. Linhas tênues que a gente vê no mundo corporativo como um todo, assim, por exemplo, a linha tênue entre a pessoa ser prestativa e puxa-saco. Tem uma linha, ó, separa Muito. ali muito Aqui, ó. fino ali, entendeu? Aquela coisa Isso. outra coisa, a pessoa ser uma pessoa que quer ajudar ou uma pessoa que é trouxa, entendeu? Exato. Que os outros montam na pessoa. Entendeu? Então, é tudo muito sutil, entendeu? Então, tudo que ela tá falando não é para você, mas eu também, então vamos radicalizar, vamos pro outro lado agora. Não, é ficar um pouquinho mais perto do meio ali. É o famoso ponto de equilíbrio, né, Bruno? Que, Isso. que é tão difícil, né? Você pensar, acho que talvez é uma busca de todo mundo, né? Achar esse caminho do meio que a gente lê tanto, que a gente fala tanto, e realmente acho que é isso. Dentro da empresa que você trabalha, do local onde você trabalha, isso é muito fácil da gente deslizar, né? Porque você fala, poxa vida, você acabou de dar um exemplo entre eu falar sim para tudo porque eu sou uma pessoa que quero ajudar, que quero contribuir, ou vai ser aquele cara que todo mundo vai mandar eu fazer alguma coisa lá e eu vou fazer e eu sou mesmo. Então, acho que esse caminho do meio realmente. E daí acho que a gente pode. Só vou falar mais uma situação, acho que a gente pode entrar numa coisa que eu gosto muito, que é falar sobre autoconhecimento. Porque você Certo. só consegue achar esse ponto de equilíbrio e esse caminho do meio se você entender quem é você e aonde estão teus pontos fortes, aonde estão teus pontos fracos, o que você precisa. As pessoas falam para mim, Juliane, eu sou ruim em tal coisa. Eu falo, não, ninguém é ruim em tal coisa. A gente tem coisas que a gente pode desenvolver, que a gente pode melhorar, que a gente pode se aperfeiçoar. E tem coisas que a gente é muito bom e a gente nem sabe que é muito bom e não Uhum. explora. Então, é uma situação que a gente tem que buscar esse autoconhecimento para tentar achar aí esse caminho do meio. E ele é, sem dúvida, bom seria se todos nós estivéssemos ali, mas uma Não hora aqui, dá. A outra hora gente sempre lá, tem e assim a gente vai indo. o Big Brother tá aí, os realities também estão aí para Total. mostrar que ninguém é uma coisa só, né? Então, quanto mais você assiste a pessoa ali no dia a dia, você sabe que cada um é um monte de característica diferente. Só mandar um salve aqui para a galera que está comentando. A Ana Karina botou: o momento atual requer muita adaptabilidade, realmente é o que a gente está falando aqui. Depois a Bianca falou: se abrir para o novo, novos ambientes, pessoas, políticas, saber ouvir. Acho que não apenas falar e sem saber ouvir já é um ótimo início. Perfeito. Já é Isso uma mesmo. grande característica. As pessoas têm muita dificuldade de ouvir. É. Elas gostam muito de se expor, de falar, e os bons ouvintes realmente são pessoas. Eu sempre falo que eles são os mais inteligentes, porque são aquelas pessoas que ouvem, que observam e que depois falam de forma apropriada e na hora certa. Não é o meu caso, eu não sou assim uma pessoa que. Eu sou ansiosa, às vezes eu quero falar, falar, falar. Eu percebo assim, que Sim, quando eu consigo segurar um pouquinho isso, ouvir um pouco mais, entender um pouco mais, eu sempre acabo me saindo melhor. Então, são coisas ali que a gente tem que. E por fim, Bruno, deixa eu falar sobre criatividade. perfeito. É, é, a revista Você S.A. desse mês está inteira falando sobre criatividade e falando um pouco sobre o que o mercado vai precisar de profissionais criativos. Vai Uhum. precisar de gente que pense de forma diferente, que pense alternativas diferentes para fazer as mesmas coisas, que busque caminhos que não foram pensados até então. Então, Uhum. até porque aquelas coisas que são muito técnicas e muito manuais, elas já estão sendo facilmente substituídas e a gente tem visto isso de muitas formas. Então, Sim. a criatividade hoje criou grandes negócios, né? A maneira de pensar coisas que para a gente estava tão acostumado e que parecia tão simples e tão óbvio, deixou de ser daquela forma e a gente fala, caramba, como a gente não pensou nisso antes, né? Como é que a gente não tinha isso, né? Se pensar hoje, como é que você se desloca sem esses aplicativos, como é que você É. pensava. Então, todas essas ações foram ações criativas e daí eu não gosto muito de dar só exemplos macros, porque as pessoas se sentem distantes disso. E você há pouco falou, como é que eu faço uma planilha de forma diferente e mais rápido, né?
Como é que eu resolvo, no meu caso lá, um processo seletivo, que eu vou dar melhor qualidade para o meu candidato, vou entender melhor isso e vou fazer isso ser melhor para mim. Isso é ser criativo no dia a dia. E a gente precisa, o mercado precisa dessas pessoas que se pensem e comecem a desenvolver a criatividade. E é difícil, você vai ver na reportagem hoje da VCCA fala isso, assim, as pessoas, a maior parte, 70% das pessoas não se sentem criativos. Falou, não, eu não sou uma pessoa criativa. Será que você Muitas vezes até já foi, né? Assim, alguns momentos da vida ali deu soluções, coisas simples, ali tá fazendo um almoço e precisou dar uma solução diferente pro prato que estava cozinhando ali, mas não vê que isso é necessariamente ser uma pessoa criativa, né? Sim, até a Bru aqui está fazendo uma pergunta. Existem técnicas fáceis para ser mais criativo? Eu entendo que é um exercício, né? De você desenvolver isso e esse exercício começa em você parar e eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que é colocar um processo que hoje está feito e como eu faço e pensar assim, como eu posso fazer ele de outra forma? Isso é exercer a criatividade. E talvez você não saiba, não tenha uma resposta ali. Mas o cérebro da gente, ele tem uma capacidade de continuar tentando resolver um problema por muito tempo. Sim. A gente às vezes fala assim, eu queria lembrar tal coisa. Às vezes passa 3, 4 dias, vem aquilo que você não lembrou, aparece do nada, na sua cabeça você fala, lembrei. E por que aconteceu isso? Porque o seu cérebro, por mais que você tenha deixado de pensar aquilo, o teu cérebro continuou tentando achar aquela resposta para você. Então, quando você se coloca num problema, quando você se coloca com uma dúvida, você começa a tentar organizar aquilo na sua cabeça e uma hora aquilo vem, e daí até uma outra coisa interessante, que vem nos momentos de maior tranquilidade. As pessoas normalmente têm grandes ideias tomando banho, né? O eureka. É mais ou menos isso. Mas por quê? Porque é aquele momento que você conseguiu dar uma relaxada, que você conseguiu se desestressar um pouquinho, né? Tem quem nunca acordou e fala, lembrei. Para mim é lavando louça. Eu já perdi a conta de quantas louças eu deixei ensaboada para poder sair, anotar alguma coisa, voltar e tal, não sei o quê. Porque tá no meio da louça pensou em alguma coisa. E eu imagino que na tua profissão isso seja muito valioso, né? Você ter uma ideia, você ter um insight, você pensar em alguma coisa, é um negócio que você tem que sair dali correndo e anotar mesmo. Pro comediante, na verdade, isso é mais do que um diferencial, isso é quase que um desafio, né? Porque a piada, se você for pensar, se você sabe o final da piada, ela perde o efeito. Então a piada é uma brincadeira de eu te mostrar, de eu te levar para um caminho e te surpreender com um final, ou com um momento, ou com uma resposta. Para isso, você precisa explorar aquele assunto de um jeito diferente do que a pessoa já está acostumada a ver, porque senão, se for a confirmação do que ela está acostumada a ver, perdeu a graça, perdeu o impacto da piada, entendeu? Então, assim, mais do que o desafio, é quase que é o básico, assim, você tem que ser. E aí tem um elemento que eu acho que todo comediante tem um pouco, eu acho que serve muito para os profissionais também no mercado de trabalho, que eu faço muito evento corporativo, eu converso com muita gente de RH, de todas as áreas, assim, e tal. E eu vejo que, normalmente, a galera está muito preocupada na capacitação técnica, como você fala, né? De, tipo, eu trabalho na área de compliance, então eu vou saber tudo de documentação, de contrato, de não sei o quê, de processos. Tudo bem, você tem que saber disso. Mas, de repente, se você começar a olhar para umas paradas que não tem nada a ver com o teu contexto ali, que no caso do comediante, acho que é uma característica meio como se fosse uma curiosidade. Acho que todo comediante ele é meio curioso no fim das contas, porque ele dá uma questionada nas coisas. A piada ele é tipo um questionamento, né? Tipo, muita piada começa com não entendo tal coisa, ou então já repararam que tal coisa não sei o quê. Às vezes você não reparou, eu reparei. Então tem um questionamento ali. Quanto mais curioso você for, mais eu acho que aguça também esse lado criativo, né? Sem dúvida. Quanto mais você quiser saber algo, quiser entender algo, mais fácil você vai conseguir desenvolver aquilo. E isso requer uma saída da zona de conforto, né? Porque é muito simples você fazer sempre a mesma coisa e você tá tudo bem, tô fazendo legal.
E só que essas pessoas que estão nessa zona de conforto, que estão hoje na zona, estão ficando para trás. É, E é uma preocupação, porque a gente está vivendo num momento super dinâmico mesmo. Então, só é. para a gente recapitular, eu queria muito que as pessoas pensassem assim que hoje é importantíssimo falar sobre inteligência emocional, sobre trabalho em equipe, sobre ser adaptável e sobre criatividade. Foquem nisso que a gente Eu vou, pode eu vou, evoluir. eu vou fazer o seguinte. O Gabriel fez uma pergunta aqui, ó, como demonstrar as novas habilidades do mercado de trabalho? Tem algum substituto para o currículo técnico? Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar as coisas que você citou. Então vamos lá de novo. Criatividade. Peraí, inteligência emocional é a primeira. Vamos falar de primeiro de inteligência emocional, Criatividade. criatividade, É, adaptabilidade, fala quatro para as pessoas tá? fixarem mais. Adaptabilidade. E trabalho em equipe. Pronto, trabalho em equipe. Então, comenta essa pergunta do Gabriel sobre como mostrar isso sem ser no currículo. Enquanto você faz isso, eu vou tirar os comentários por um momento só, daqui a pouco eu volto, para Tá? poder eu comentar essas coisas que você colocou, as quatro principais, e aí você que está vendo a gente agora consegue dar um print, você fica com essas informações aí para depois você poder estudar mais sobre isso e tal, e levar isso como lição dessa live aqui. Tá bom. Então, por E daí, enquanto, só vai. para fazer uma promessa aqui, antes da gente acabar, eu vou também dar algumas dicas de como a gente desenvolve essas competências, tá? Perfeito. Bom, foi o Rafael que perguntou, foi isso? Gabriel. Gabriel, não precisa necessariamente você substituir o seu currículo técnico. As suas habilidades técnicas, elas continuam sendo importantes para aquele trabalho, para o que você está precisando desenvolver, para o que você está precisando resolver ali naquele momento, naquela vaga que você está concorrendo. O que você precisa é, num determinado momento do processo, demonstrar que você tem outras competências. E como você faz isso? Até numa live que eu fiz essa semana, teve alguém que me perguntou como eu demonstro num processo seletivo que eu tenho as competências que o Fórum Econômico Mundial aí me pede, né? Como eu sei isso? Você demonstra isso pelas suas atitudes. Então, e também sabendo dar bons exemplos. Então, deixa eu explicar melhor. A tua atitude, ela começa nas relações. Você se mostra uma pessoa resolutiva se você tem um bom tempo de resposta. Você se mostra uma pessoa com capacidade de adaptação se você não cria tanto problema e tanto entrave para que as coisas aconteçam. Então, são situações que ali, durante todo um processo seletivo ou durante todo o seu trabalho, você vai conseguir demonstrar com a sua postura, com a maneira com que você se posiciona perante as coisas. E também sabendo dar exemplos. O que acontece? Às vezes as pessoas te perguntam, me dá um exemplo de um momento em que você foi capaz de resolver um problema difícil. E as pessoas fazem, não sei. Travou. Travei, né? E daí você fala, caramba, se você não consegue saber isso sobre você, Sim. a gente temos um problema e é um problema difícil, né? Então, se você tem que pensar um pouco numa coisa, é porque talvez você colocou no currículo porque é uma palavra bonitinha. Às vezes as pessoas falam assim, escrevem lá no currículo, sou um profissional com grande capacidade para trabalhar em equipe. Daí eu, como recrutadora, falo assim, me dá um exemplo de uma situação em que você trabalhou bem em equipe. Teve uma vez que eu pedi pizza pra galera. Ferrou, né? Não seria uma boa resposta. Mas é isso, né? Se a pessoa para... Então, assim, você precisa, se você se entende competente nisso, você precisa saber falar sobre isso. E você pode, no seu currículo, além da parte técnica, colocar lá competências comportamentais. Isso Sim. já gera na pessoa que está lendo, fala, pô, esse cara está antenado que isso é necessário nesse momento, né? Uhum. Então, coloca lá o que você é realmente competente. No que você acha que você sabe fazer legal e que você vai poder se destacar. E daí a gente entra num momento assim, Juliene, como eu faço isso, né? Por onde eu começo, né? Aonde que eu Na prática, como é que isso acontece? Então, eu queria deixar para vocês assim uma dica de buscar testes de comportamento e testes de personalidade. Existem vários no mercado. Tipo DISC? Tipo DISC, tem um Behave, que é inclusive uma plataforma
feita aqui no Brasil, porque as pessoas acham que só as empresas fazem teste, né? E realmente fazem. Sim. Quando você vai contratar um profissional, normalmente você, dependendo da vaga, se é uma vaga muito estratégica, você vai lá e aplica um teste para ver essas competências na pessoa, né? Para entender um Sim. pouquinho dela. Mas você pode fazer isso como pessoa física. Você não precisa buscar que só a empresa te avalie. Você também pode pensar em se autoavaliar para olhar e falar, caramba, eu sou uma pessoa que preciso desenvolver essas competências porque eu não as tenho, mas nisso aqui eu sou muito bom e eu vou desenvolver isso, eu vou potencializar isso, eu vou mostrar Uhum. isso. E no que isso é muito bom para a minha profissão, né? Acho Uhum. que não tem ninguém, não acho que tenha um profissional que tenha as 10 competências super desenvolvidas. Não tem. Mas é bem importante que você saiba quais as que você faz melhor e quais aquelas que você precisa desenvolver. Então, a gente está falando de MBTI, de DISC, de Behav, que são plataformas que podem te ajudar a se conhecer um pouquinho melhor, a entender um pouquinho da sua personalidade e poder desenvolver isso para ir para frente. E porque a gente está entendendo que a gente entra numa era de generalistas, né? E daí não que fique para trás os conhecimentos muito específicos, mas se espera mais dos profissionais, se espera que eles tenham uma área de abrangência melhor dentro da empresa, que eles sejam profissionais que saibam mais coisas sobre tudo, que entendam do Sim. negócio, né? O legal do teste, talvez, é até, às vezes, um processo, sei lá, às vezes a pessoa está buscando alguma coisa ou querendo mudar de emprego e tal. O teste até ajuda você a escolher um negócio que você acha que vai se dar melhor, né? Porque eu Sim. sempre eu gosto de jogar FIFA, né? Futebol no videogame, adoro FIFA. E E o os FIFA, ele tem um gerentes de negócio, RH não jogam bem o gerente de videogame. RH não deve nem ir no videogame. Não O deve ir. RH Tá não bom. deve. Claramente É, está querendo fazer amizade, entendeu? Fazer essas entendi. coisas assim, não tem. Entendi. Chega lá, sempre a pessoa do RH é a pessoa que pega o controle e fala qual que chuta. Porra, aí já, entendeu? Matou o clima do jogo ali. Eu ainda vou Então, descobrir, a gente tem ainda uns minutinhos de live, eu ainda vou descobrir qual é o problema do Bruno com os gerentes de RH. Vocês, por favor, quem está assistindo a live, nenhum, amo nenhum. todos, entendeu? Inclusive, conheço hotéis maravilhosos por causa do RH, que sempre me Ah, chama para uns eventos bons. entendi. Você não devia fazer isso, inclusive, né? Porque os eventos são gerados pelos profissionais de RH e você fala mal Exatamente. deles. Eu não Não, entendi mas até agora, ó. é tudo amor. É a minha forma de homenagear. Eu sou um comediante, eu só posso fazer piada. É a única coisa que eu posso fazer. Tá bom. Mas eu tenho que dar vazão à sua piada e dizer que eu realmente não jogo FIFA e não jogo bem videogame. Entendeu? É nós, é a galera do marketing, da TI, é nós, entendeu? Aí tamo lá. E o FIFA ele tem um negócio interessante que é o seguinte: tem uma parada que é como se fosse o rating do jogador, assim, a nota dele, assim. Então ele vai de 0 a 100. O Messi, que é tipo um extraterrestre, é tipo 94, o Messi. Tá. E ele fica na pontinha direita lá e tal, 94. Se eu pegar o Messi e substituir ele e botar na zaga, esse rating dele vira tipo 78. Ou Entendi. seja, ele é 94 aqui, Isso. nessa Fazendo, função que fazendo ele isso. está, entendeu? É a excelência dele, assim. Ali ele é 94. Aqui ele é 78. Então, quantos casos desse deve ter por aí, né, nas empresas? Assim, gente que poderia ser 90 e é 60 porque está fazendo uma coisa que não bate muito com as habilidades. Né? Não tá fazendo uma coisa que não bate, como você falou, e não tá se posicionando para fazer diferente. Porque Sim, às vezes a própria pessoa não sabe, Bruno, o que eu gosto de fazer, ou aquilo que eu sei fazer melhor e aonde eu realmente me coloco melhor. Então, parece chato, né? As pessoas ficam falando sobre autoconhecimento, mas é fundamental você buscar essas respostas para que você se posicione melhor, para que você é, faça aquilo que realmente te caminha passos adiante. Às vezes a pessoa está lá parada no mesmo lugar, na mesma profissão, fazendo a mesma coisa, e ela tá ali porque não parou para pensar a respeito dos seus potenciais, né? Realmente, o Messi sim. na zaga é um desperdício. Então, é bem isso. Acho que é o exemplo de você colocar as pessoas no lugar certo para que elas possam realmente render.
Tá Eu vendo? não Você sei, deveria frequentar mais o videogame, ó. Uma eu não lição gosto aí de videogame, mas eu gosto de futebol, Ah, tá vendo? Que maravilhoso. Eu já tenho né, mais viu? um exemplo de como o futebol pode ajudar na gestão das pessoas ali. Tá bom. Trabalho em É, equipe, fundamental. eu acho que uma coisa que poderia melhorar nessa coisa de inteligência emocional, acho que todo mundo precisa realmente evoluir, mas é que eu acho que as palavras foram mal criadas, entendeu? Você pega a zona de conforto, por exemplo. Quem que quer sair da zona de conforto? Zona de conforto é maravilhoso. Zona de conforto, conforto. Porra, tô Tá bem certo. aqui, me Uhum. deixa, entendeu? Tinha que Mas ser é, outro nome. não, mas é porque esse conceito foi criado pensando que você só consegue evoluir se você conseguir ter alguma dificuldade. Na zona de lá Entendi. assistindo Netflix, você pode até ficar bem, mas onde você vai parar com isso? Tem que ser desconfortável para gerar. Mas é verdade, para e É, pensa. né? As principais ideias são geradas de um problema, né? Uhum. Quando você fala se as pessoas, por que elas criaram determinada situação? Porque elas tinham um problema, é o conceito da startup, né? Sim. De resolver um problema. Então, essa situação da zona de conforto é muito disso, de você se sentir incomodado com algo e este incômodo te trazer uma resolução. E Uhum. daí, ok, mas realmente, tá no conforto é bom, mas o conceito não tá tão errado assim, não. Conceitualmente é bom, mas entendeu? Tinha que ter um nome que te provoca a querer sair desse lugar, entendeu? Assim, né? Você não tá, porra, agora que eu consegui ficar confortável, vocês querem me tirar? Agora que tá bom aqui, né? Tá bom, tudo certo. É, o Júlio tá falando aqui, ó, que ele sempre para pra pensar e joga FIFA. É isso. É, Tinha que ser o a, Júlio, tá bom. a Virgínia falou zona de desconforto, Isso. a zona de aprendizagem, né, que algumas pessoas falam também. É, tem pessoas que não gostam do que fazem, autoconhecimento é importante. Perfeito, Aline, é isso. Acho que quanto mais você, como a Juliane falou, quanto mais você consegue ter essa consciência, né? Os testes comportamentais ajudam, por exemplo, para você saber. Mas quanto mais você consegue saber quais são as suas habilidades ou para que lado você deveria ir, mais, teoricamente, mais satisfeito você fica quando você encontra um negócio que dá match com essas coisas, né? E a gente também vive uma situação, Bruno, que a gente tem hoje uma divergência de gerações convivendo dentro do mercado de trabalho, né? Nossa, que bom que você falou disso. Tinha uma pergunta do Luiz lá atrás que eu falei que ia responder, a gente nem respondeu. Tá Que era bom. exatamente sobre isso, assim, aproveita esse gancho. Como que o mercado está lidando com os profissionais mais de 40 anos e tal, não sei o quê. Então, Pois esses é, assuntos que a gente está falando aplicado a essa galera, será que é um nível maior de dificuldade? eu entendo isso assim. O que acontece? Hoje a gente tem ali um grupo de profissionais dentro que estão fortes no mercado de trabalho, que é os millennials, que são profissionais que não se colocaram ainda na Odeio situação. milênio. Por quê? Você não é um milênio? Você é um milênio. Que ano você nasceu? Eu odeio ser milênio, entendeu? Porque Ah, eu você vejo os é. milênios e eu É, não sou igual a essas pessoas, entendeu? não, mas não sei. Eu Deixa já eu te dar um fui, eu já exemplo. fui, Deixa eu eu te já dar um fui. exemplo. Mas realmente são profissionais que estão buscando a satisfação do trabalho, né? É, Que buscam a realização. E daí, em contrapartida, você tem lá, como o Luiz falou, um profissional com mais de 40 anos, que é um cara que foi criado para trabalhar muito tempo dentro de uma empresa, de ser comprometido, de ter a questão bem estruturada dentro da vida financeira, de se preocupar com aquilo. Essa geração um pouquinho mais jovem, hoje, eles trocam uma proposta de vão trabalhar num lugar onde eles ganham menos, porque é mais legal lá e porque eles conseguem desenvolver um projeto interessante naquele outro lugar. Então, é um conflito de gerações e que daí eu sempre respondo perguntas, até o Luiz falou de 40, mas eu sempre respondo perguntas, e agora o mercado de trabalho para quem tem mais de 50? E eu tenho um conceito de que isso não deve interferir, porque realmente as empresas vão precisar mesclar esses níveis de conhecimento e esses níveis de experiência. Já uhum. foi entendido que empresas que só trabalham com jovens não conseguiram crescer da maneira que deveriam, porque falta esse ponto de equilíbrio que a gente comentou, falta esse caminho do meio para essa troca, para essa interação. Né? Precisa um pouquinho da pitada de responsabilidade, de comprometimento e também Sim. da questão de você ser mais aventureiro, de você tá mais focado aí em só produzir de acordo com a tua demanda e tá menos preocupado com as regras.
essa mescla, ela já é percebida hoje como uma necessidade para as empresas. Então, eu entendo que o mercado de trabalho vai se posicionar dessa forma, e tem se posicionado dessa forma, de não desprezar um profissional porque ele tem mais de 40 anos, até porque ele vai entender e tem entendido que a experiência dele é importante nesse momento. Essas coisas que a gente falou de que daqui a um tempo as crianças de hoje vão trabalhar com coisas que a gente nem sabe que existe ainda e tal, eu acho que tem que ser outra coisa mesmo, porque não dá para ser o que está agora, porque você imagina uma criança hoje que tem 3, 4 anos e ter seu próprio iPad, que ela escolhe o vídeo a hora que ela quer, não sabe esperar começar um Castelo Rá-Tim-Bum, entendeu? Ter que dormir nunca no outro viveu dia. isso. Entendeu? Alguém que nunca buscou uma rua no guia de mapa, sabe? A pessoa Sim. que nunca, entendeu? Nunca teve que ir por orelhão mandar mensagem no bip. Essas pessoas, elas estão muito apressadas, entendeu? Elas querem muito. Aí entra no mercado de trabalho, dá uma semana e já fica, que hora eu vou mandar? Que hora eu vou ser gerente? Entendeu? Que hora que eu vou ter a minha sala? Não, calma, criança, calma. É tudo um processo. São crianças que, quando você fala, caiu a ficha, elas não têm ideia do que é a ficha do orelhão caindo, né, Bruno? Ficha, gente. Quem usa ficha, entendeu? Mas é isso. O exemplo que você deu é bem pertinente, né? Como essas crianças que hoje nasceram num mundo já totalmente envolvido de tecnologia, vão entrar num escritório e ficar sentados ali atrás de um computador, fazendo exatamente a mesma coisa todo dia, o dia inteiro. É realmente inviável a gente pensar. E por isso que é tão preocupante para a gente que está no meio desse caminho e que está vivendo essa geração aí do meio que não nasceu na tecnologia, mas está adaptada de alguma forma a ela. E que pegamos a onda na hora isso. que ela estava começando, então a gente conseguiu ainda se adaptar um pouco. Mas pensa daqui 15 anos, aonde, por exemplo, a minha sobrinha que tem 6 vai ter 21 e eu vou estar lá também ainda pensando em estar ativa no mercado de trabalho, como a gente vai se relacionar? E por isso muita coisa realmente tende a mudar e eu tenho que estar preparada para isso. É isso que eu tenho falado sempre. Como eu vou me preparar para daqui 15 anos estar bem posicionada dentro do mercado de trabalho e ter valor dentro da empresa que eu estou executando o meu trabalho. Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer a todo momento. Eu tenho que buscar olhar para o futuro e até eu falei ali com a Ju um pouco antes. Antes eu falava sobre o futuro do trabalho. Eu falo, agora não, é hoje. É hoje como eu tenho que me posicionar hoje, como eu tenho que me desenvolver hoje, como eu tenho que aprender coisas novas e me conhecer hoje, para que daqui 10 anos eu consiga estar ali ainda tendo alguma atração. Senão, a situação fica mais difícil. Perfeito. A Carla comentou aqui, tenho 40 anos, estou com muita dificuldade de voltar ao mercado de trabalho por conta da idade. É horrível saber que nossa experiência, resiliência e tudo mais não está sendo visto, só a idade. Carla, são empresas e empresas, né? Eu acho que você ainda tem, né, muita lenha para queimar. 40 anos é muito novo ainda, né? Carla, assim, se você pensar hoje, você pode começar de novo com 40 anos, né? Porque a expectativa de vida no mundo aumentou muito. O mercado, hoje as pessoas se aposentam com 65 anos e continuam trabalhando. Então, se você pensa sobre isso, assim, se você tem, se você parar para pensar sobre tempo, com 40 anos você pode falar, o que eu quero ser quando eu crescer, né? Posso fazer essa escolha e começar do zero, ainda tem muito tempo para isso. E aí eu acho que é uma parte de responsabilidade das Carlas por aí, né? E também uma grande parte da responsabilidade da galera mais nova. Eu dou um exemplo de startup, assim, às vezes tudo que uma startup precisa é uma pessoa de 40, porque tem um bocado de 19, 20, 25 que não sabe para onde está indo e tem uma pessoa com um pouco de maturidade a mais e fala, gente, calmou, entendeu? Mata no peito, é por aqui, vamos ali e tal, não sei o quê, porque a pessoa já tem esse know-how, né? É bem isso, acho que essa troca, como eu falei há pouco, ela é fundamental e ela vai ser cada vez mais fundamental nesse processo todo e realmente a gente precisa também se colocar, porque a idade, Bruno, ela tá no RG, né? Acho que a maneira com que você se posiciona, a maneira com que você se adapta, a maneira com que você não é resistente, a maneira com que você
entende esses jovens, porque daí também tem uma coisa, né? Eu trabalho com jovem e eu quero que eles pensem igual a mim, eu quero que eles façam igual a mim, eu quero que eles deem o valor que eu dou. Não dão o mesmo valor que você dá, não tem a mesma linha de raciocínio que você, e daí tá a situação que a gente fala de trabalhar em equipe, de saber conviver, de ser inteligente emocionalmente para entender que não tem melhor ou pior, e tem sim só pessoas diferentes que interagem de forma diferente. Sim. Então, é realmente um momento muito novo, mas eu queria assim, só deixar claro que a gente é capaz, a gente tem mostrado isso, a gente vive aí um momento de pandemia importante e um momento que a gente talvez aí sem precedentes, e a gente está conseguindo se adaptar, está conseguindo entender e viver cada dia melhor com relação a isso. Então, eu acho que a gente tem chão aí pela frente, não dá para desistir não, não dá para desistir não. Juliane, eu te avisei, tá? Mas preciso falar de novo que passa voando, parece que uma hora é um tempo eterno, mas assim, passa voando, assim, a gente tem